Anuário do Ceará 2022-2023. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, SESI, SENAI e FIEC. Apoio: Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção: O Povo. Realização: Fundação Demócrito Rocha. O mercado da educação do Ceará é respeitado no Brasil inteiro. Os índices de aprovação dos alunos cearenses chamam a atenção de todo o país, especialmente em vestibulares como o do ITA e do IME. Ao mesmo tempo, a concorrência é cerrada entre os grandes colégios. Isso acontece também na comunicação. No Anuário do Ceará 2022-2023, a nova edição da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind confirma. No segmento colégio, quem obteve o maior percentual de lembrança foi o Farias Brito, cravou 12% das menções na pesquisa. E hoje, no programa do Anuário, eu recebo Thales de Sá Cavalcante, diretor superintendente do Farias Brito. O programa do Anuário já está no ar. A comunicação dos colégios no Ceará tem um vigor de suas aprovações dos mais diferentes concursos e vestibulares pelo país. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, é um case cearense. Além de ter sido fundado por um cearense, o Marechal do Ar Casimiro Montenegro, o ITA tem muito a cara do Ceará, pela quantidade de alunos daqui que são aprovados lá. É, portanto, um parâmetro do ensino. E em se tratando de comunicação, o principal parâmetro no Estado é a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. Na edição atual, 2022-2023, o Farias Brito obteve 12% de recall. Ficou em primeiro lugar no empate técnico, mas com maior número absoluto. Nas classes A e B, alcançou 18%, também o maior percentual registrado. Essa é a 12ª vez, aliás, a 13ª, se nós considerarmos a pesquisa que foi feita em 2002, que tinha o nome de Marcas do Ceará, mas também foi feita pelo Datafolha para o Anuário. Essa, portanto, é a 13ª vez que o Farias Brito aparece como a marca mais lembrada pelos cearenses. E para conversar sobre este momento do mercado da educação, eu recebo agora aqui no estúdio Thales de Sá Cavalcante, o diretor superintendente do Farias Brito. Thales, primeiro, muito obrigado por você ter vindo para o nosso programa. Não, de nada, é um prazer estar aqui e sempre que vocês quiserem, o Farias Brito estará à disposição do Jornal Povo, da Rádio AM do Povo, né? Estamos sempre dispostos e quero, por sinal, lhe parabenizar, porque eu sou, sempre que o horário dá certo, eu sou ouvinte do seu programa de manhã, que vai muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Thales, primeira pergunta é sobre essa vitória. A gente está falando de uma marca, vocês são uma marca muito forte, vocês conseguiram o maior número absoluto, né? Como eu disse, teve um empate técnico, mas o maior número absoluto foi do Farias Brito. Na margem de erro, teve um empate. O que é que você define como posicionamento do Farias Brito no mercado tão disputado como o nosso? Como definir a proposta, esse posicionamento? Eu diria que, antes de tudo, você tem que funcionar bem. Se você não funcionar bem, você pode gastar um dinheirão com marketing em todas as mídias possíveis e aquilo não vai ter um bom reflexo. Perder tempo. Então, educação é um ramo que exige muita dedicação. Eu costumo dizer que a educação você tem que tratar de forma artesanal. E você tem que ter uma veia. Existem determinadas atividades que há um hiato assim, entre os dirigentes, entre os executivos daquelas entidades e o marketing. E isso prejudica muito qualquer empresa. O Steve Jobs era um exemplo de que sabia lidar muito bem com o marketing. Isso ajudou muito ao Steve Jobs. E eu acho que o Farias Brito tem conseguido, nas mais variadas mídias, se comunicar bem com o público-alvo, se comunicar bem com a família e com os seus próprios alunos, que a gente se preocupa também
com a nossa comunicação interna na escola. Quando você fala de comunicação, você tem uma estrutura de comunicação própria? Você trabalha a comunicação dentro de casa, é isso? É uma house? Sim, nós tínhamos a ideia de fazer uma agência para trabalhar para o mundo, mas o colégio foi exigindo tanto, e o crescimento, e a entrada no ensino superior, que hoje nós temos também um centro universitário, a exigência foi ficando tão grande que nós temos pouquíssimos clientes além do Farias Brito. Mas uma vez eu estava numa entrevista e perguntaram o que seria, o que você seria se não fosse educador? E eu respondi, publicitário ou DJ? DJ? DJ, sim. É que eu gosto muito de música e talvez essas duas me realizassem. Eu acho que eu defendo a tese que é expressa, se eu não me engano, essa tese é expressa. Eu não sei se é o Woody Allen que diz isso, que tem duas coisas que você não pode fazer uma sem ser juntamente com a outra. É trabalhar e se divertir. Sim. Então você tem, por exemplo, eu quando estou trabalhando no Farias Brito, eu estou me divertindo. Uhum. E o DJ, sem dúvida, é um divertimento fabuloso, para quem gosta de música. Claro, você falou no artesanal, né? Educação como algo artesanal. No entanto, a estrutura de uma escola como a sua, ela não é mais artesanal, ela é uma estrutura, eu vou fazer aqui uma provocação, industrial. Você tem várias sedes, você precisa ter um padrão, você precisa ter uma linha de produção e que não seja fria como uma montadora de carro, você está formando gente. Como é que você trabalha o artesanal versus a linha de produção que é uma escola? É que você consegue, desde que você tenha habilidade e competência principalmente, você consegue fazer uma escola grande ter um tratamento individualizado ao aluno. Existe assim um mito de algumas mães de aluno, alguns pais, que acham que se o meu filho for para aquela escola grande, ele vai ficar naquele Uma multidão. Isso não acontece, porque tudo é setorizado. Então, por exemplo, nós temos um ramo que fez muito sucesso, inclusive agora nós tivemos o orgulho de ser praticamente copiados por uma grande escola de São Paulo, que são 5 grandes escolas, 2 delas em São Paulo, e eles praticamente copiaram o que nós criamos aqui, que é o FB Baby. O FB Baby recebe crianças a partir de 4 meses de idade, de 4 meses até 3 anos. Então, tem que ser artesanal. Agora, artesanal como? Porque a diretora daquele segmento, que fisicamente está isolado, aquela diretora se comporta exatamente como a diretora de uma escola pequena. Por quê? Porque o ambiente que está sob o controle dela é um ambiente pequeno. Uhum. E aí dá certo. Agora, uma coisa que é muito importante, é uma receita interessante essa. Você passar, porque o Farias Brito, ele começou na Barão do Rio Branco, ali na esquina da Praça do Carmo, onde hoje é um estacionamento. Depois ele foi para Duque de Caxias. 519. 519, memória boa. E na Duque de Caxias 519 foi onde ele passou muito tempo, né? Então era o único prédio do Farias Brito. No dia que nós fomos passar para a segunda unidade, foi difícil, mas nós conseguimos. Então, se administrar para quem está ali numa sede só e ir para a segunda unidade, alguns exemplos aqui não deram certo. Em vários ramos, né? Em vários ramos. E nós conseguimos ser de tal modo que se você me disser, Thales, que tal colocar um colégio lá em Maceió? Para nós não tem problema, porque a gente já se acostumou. Inclusive, hoje a gente trabalha em 2 cidades fora Fortaleza, que são Sobral e Eusébio. Tá. Agora, tem que ser com muito cuidado e na hora que você vai para outra cidade, você tem que levar gente daqui para levar filosofia. Tá. Mal comparando, se você trabalha com qualquer serviço, seja um restaurante, por exemplo, seja a educação, se você não tiver o DNA da matriz, você vai perder a identidade. Eu acredito que o Coco Bambu fez bem. Sim. O Coco Bambu fez isso bem. Tem vários, vai em Brasília, vai em São Paulo,
e você encontra aquele DNA do coco-bambu. Você falou Sobral e Eusébio. Eusébio está dentro de Fortaleza, é conurbado praticamente, né? Mas Sobral já é um pouco mais distante. Você me falava há uns 2 anos, numa conversa também no anuário, que você estava mirando o Cariri. Foi a pandemia que atrasou o plano para o Cariri? Pois sim, nós estávamos, o prefeito da cidade do Crato nos deu um terreno, porque era interessante para o Crato ter um Farias Brito lá. Ele nos deu um terreno muito bom, que fica exatamente na Avenida Padre Cícero, que liga o Crato a Juazeiro, Sim. e ele fica muito próximo da fronteira. Consequentemente, ele vai servir aos estudantes de Juazeiro. O Crajubá, né? O triângulo, do Crajubá, Juazeiro, Barbalha e também Crato. E nós íamos iniciar a construção um pouco antes da pandemia. Logo pertinho da pandemia, a gente estava ultimando os detalhes. Quando veio a pandemia, nós paramos tudo. E agora eu confesso que estamos querendo iniciar a obra, mas temos 2 preocupações. A primeira, essa onda que está surgindo, que a pandemia pode voltar. Sim. Né? A segunda é que nós temos aí o Mr. Putin, e nós não sabemos agora. O camarada Putin, né? Camarada Putin, melhor dizendo, corrigiu bem. E nós não sabemos também o que vai acontecer entre. Já há uma novidade entre Estados Unidos e China. Quer dizer, o mundo está muito conturbado, né? Esperamos nós que não exista uma guerra, porque não tem coisa pior do que a guerra, né? O Joel Silveira, colega seu que eu considero, eu concordo com alguns analistas que consideram o Joel Silveira o maior jornalista da história do Brasil. Ele disse que a guerra é nojenta. Sim. Talvez seja uma palavra forte, mas é uma palavra muito adequada para classificar a guerra. Quer dizer, a gente está falando de questões mundiais, uma pandemia e uma guerra, que tem implicância direta com o negócio que você toca aqui no Ceará. Porque pode ter implicância direta em tudo no mundo, não é? Claro. E também na gente. Mas nós estamos dispostos a correr um certo risco, e a nossa ideia é começar, talvez em julho agora, já começar a construção dessa escola lá. E vamos começar como fazemos sempre. A gente começa só com os pequenininhos. Sim. Eu não diria nem os pequenos, digo os pequenininhos. Tá. E a gente forma aqueles meninos. Porque se você começar, já aconteceram alguns exemplos no Brasil e no Ceará também, já aconteceram alguns exemplos de começar um colégio grande, escola enorme, e receber aluno de todo tipo. Você nunca mais conserta, porque você recebe aluno de todo tipo, não foi você que formou, e não vem aluno que se adapta àquela filosofia que você quer, de um aluno que gosta de estudar, que tenha o hábito de estudar e que possa sair bem. Como você falou que, olha, essa tecnologia de abrir colégio a gente domina, a gente pode fazer isso bem em qualquer lugar, porque a gente domina isso. Você fala com o discurso de quem está ávido para fazer isso em mais praças. Aí você está, sobretudo, no Ceará, Fortaleza, Sobral, Eusébio, que é do lado, e, quem sabe, o Cariri, se o cenário ficar mais desanuviado. Você tem plano de partir para outras praças do Nordeste, por exemplo, como já houve no passado com outros players? Não deu certo, o GEL não deu certo, enfim, é outra história. Mas você vê esse cenário para os próximos anos sair do Ceará também? Nós temos essa ideia. Inclusive, nós já recebemos muitos convites. O problema que sempre existe é que esses players que têm redes, inclusive muitos fundos de investimento, o primeiro que nos procurou foi o grupo do brasileiro mais rico, que é o Paulo Lemann, quando ele queria entrar em educação. Hoje eles já entraram e hoje eles já dominam, aprenderam rápido, porque eles têm um pessoal de alto nível, né? Foi bem. Mas eles sempre querem fazer uma sociedade como o Farias Brito aqui em Fortaleza. E a gente tem um dogma. Em Fortaleza a gente não mexe. Não mexe em Fortaleza. Porque a gente acha que arranha a marca. Então, na hora que a gente fizer alguma associação em Fortaleza, vão dizer que a gente foi engolido, que foi comprado por aquele grupo, etc, etc. Então, aqui ninguém mexe. Agora, se eles quiserem, inclusive agora nós estamos recebendo um convite de um grupo paulista, se eles quiserem em outra praça, em outra cidade, a gente se admite, e eu acredito que isso vai acontecer após o Caribe. Ou seja, seria um parceiro
capitalista e você entraria com a tecnologia de ensino, é isso? Tá. Acontece isso e acontece também, parceiro, que também é educacional. Tá. Agora mesmo nós temos uma tecnologia educacional muito boa, nessa rede que eu falei de 5 escolas, que vou me permitir não dizer o nome que eu não posso dizer, mas eles já têm a tecnologia educacional, mas eles querem uma marca forte. Eles querem uma marca que tem uma certa fama de que tem bons alunos. E para nossa felicidade, anteontem eu conversava com um amigo meu e dizia que eu tinha muito prazer em mostrar a escola, no caso era o Eusébio, que o Eusébio ficou uma escola muito boa. Eu tinha muito prazer em mostrar aquela escola. E ele sabia que eu ia mostrar para os paulistas. Então ele disse, olha, se você deve ter um prazer enorme para mostrar para um aluno de 17 anos, eu imagino o que não é para um diretor do Ceará mostrar para dirigentes de escolas paulistas. Isso ninguém imaginava que iria acontecer um dia, né? Por falar nisso, Thales, um diretor pernambucano não faz o cinema pernambucano ser respeitado. Se você tem vários diretores pernambucanos, o cinema pernambucano vira referência. Um colégio só não faz o mercado da educação do Ceará ser uma referência nacional. A gente tem vários colégios aqui que têm bom desempenho nesses concursos nacionais, ITA, IME, etc. Você diria que o Ceará hoje, no seu segmento, é de fato essa referência por conta de ITA, de IME, desses concursos nacionais? Sim, sim. O Ceará conseguiu agora, mais uma vez, Fortaleza foi quem aprovou mais do que todas as capitais do Brasil. Por que isso, hein? Muitas pessoas perguntam. Eu acho, primeiro, é importante para o cearense entrar no ITA, entrar no IME. Para o paulista que mora em São Paulo, não é tão importante ele estudar no interior de São Paulo. Sim. Não é tão importante. Tá. Isso pesa. Mas eu acho que esse espírito do cearense, dizem que o cearense é o judeu brasileiro, né? Sim. O espírito do cearense, que é muito aguerrido, que tem a vontade de vencer. E nas residências médicas também acontece isso. Eu acho que essa garra do cearense influi muito. E eu só espero que o Ceará também tenha essa garra e tenha esse sucesso. Eu acho que o Ceará já está no caminho certo, mas eu espero que na política também a gente dê um salto. Uma vez eu fui convidado em Brasília, era uma reunião de reitores das universidades federais de todo o Brasil. Eles queriam, na época, que o Mercadante era o ministro da Educação, eles queriam oferecer sugestões para o MEC de qualidade para o ensino médio. E levaram 3 cases lá para discutir. Um era um diretor de escola pública de Brasília, que fundamentalmente ele disse o seguinte: o meu sucesso, a minha escola tem alunos que entram bem em medicina, tem classificações boas no Enem, não é por outra coisa, porque eu não obedeço à Secretaria de Educação. Foi a tese dele. O outro foi aquele trabalho lindo de Pernambuco, do Paulo Magalhães, aquele que foi da Philips, que fez um trabalho, ele pegou o equivalente ao Liceu do Ceará e depois ele espalhou. E o terceiro, eles levaram um tal de Thales do Farias Brito para explicar um pouco como é que o Ceará, com o IDH lá embaixo, renda média lá embaixo, tudo embaixo, consegue tanta aprovação no ITA e no INE. Mas eu acho que a gente está andando bem e a própria escola pública, que antigamente não era tão boa aqui, ela também está dando show em termos de Brasil. A estrutura também, né? Estrutura. Desempenho também, né? Que é o mais importante. É uma construção, a educação que se faz do educação é de médio prazo, né? Você não pode fazer algo hoje e amanhã ter o resultado da educação. É uma coisa de médio e longo prazo. Você trouxe recentemente o Cláudio Moura Castro, não foi? Sim, foi. Encontro. Até tentamos trazer, no dia acabou não acontecendo a entrevista, teve uma tragédia, a rádio teve que mudar a programação. O que é que você tem dialogado com o Cláudio Moura Castro? Como é que é esse diálogo do Farias Brito com essas referências? Eu me dou muito bem com o Cláudio e considero uma das maiores inteligências brasileiras e um dos maiores educadores do Brasil. E muito espirituoso. Uma vez eu perguntei ao Cláudio, jantando com ele, eu perguntei: Cláudio, eu desconfiava e perguntei: você é agnóstico ou é ateu? E ele respondeu: nessa área, eu sou tão preguiçoso que eu não sei o que eu sou. Mas nós trouxemos o Cláudio aqui para dar o acerto final num curso que nós vamos oferecer
aos pedagogos. O que acontece? O pedagogo se forma em pedagogia, a maioria deles, num curso chamado Administração Escolar, mas que não ensina absolutamente coisa alguma de gestão. Tá. Então, o pedagogo tem dificuldade com gestão. Aí, na hora que eu pedi ao Cláudio para bolar esse curso que nós vamos oferecer à distância, Tá. para qualquer pedagogo, eu disse, Cláudio, a minha exigência é a seguinte: nesse curso não pode ter uma disciplina que tenha no curso de pedagogia. Ele vai ensinar gestão para pessoas que já trabalham em pedagogia e que não tiveram no curso de graduação essa possibilidade de aprender gestão. E ele para mim, é quem tem capacidade melhor para fazer isso no Brasil. O curso está ficando uma beleza. Então, você está falando de ensino à distância. Né? Ensino à distância, dado pelo nosso centro universitário. Tá, já é o segmento acadêmico. De ensino superior. Tá. Quando você fala em ensino à distância, claro, eu vou conectar com isso a pandemia. O que é que ficou dessa pandemia, Thales, de ensinamento para o ensino médio, ensino infantil que vocês têm, e também para a faculdade? Eu acho que os professores mereciam, assim, professores e os profissionais de saúde, né? Mereciam um prêmio, o profissional de saúde, então, do setor público, eles mereciam um aumento de salário, mereciam um reconhecimento, e os professores também, porque os professores conseguiram se reinventar. É aquela história, eles conseguiram mudar o pneu do carro, o carro andando, aquela brincadeira que tem. Então, eles, hoje em dia, estão dominando. Nós, hoje, temos vários estúdios de TV como esse, se eu não me engano, são 6 que nós temos. E o que aconteceu? Esse aprendizado que foi feito praticamente à força, por causa da pandemia, ele nos possibilitou que a gente tenha um grande instrumento que é exatamente o ensino à distância. O ensino à distância nunca vai deixar de existir. Ele sempre vai ficar agora. Ele não vai jamais substituir o professor com a presença física. Ele vai ser um instrumento para ajudar no ensino-aprendizagem. Vou falar também em ensino à distância, vou falar agora de sistema de ensino. Você é parceiro da Editora Moderna, sistema de ensino. Vocês passaram da marca de 100 mil alunos, 400 escolas, 108 mil, se eu não me engano, precisamente. Isso. Falou em faturamento de 75 milhões de reais, um negócio grande que vocês têm. Sistema de ensino é um caminho sem volta nesse mercado da educação? Sem volta. Se você analisar o gráfico do número de livros didáticos ao longo do tempo, ele vem assim. Enquanto que o número de livros de sistema vem assim. A previsão é que em 2030, Jocélio, não haverá mais aquele livro didático tradicional que nós estudamos por eles. Sim. E que a gente chegava ali na livraria Renascença ou outra e comprava. Todos os livros vão ser fabricados por uma rede de colégios que tenha gabarito para tal e que venda aquele livro para as outras escolas, e o aluno daquela outra escola, ele se sente estudando naquela escola boa, porque ele está estudando naquele material e sendo orientado pedagogicamente por isso. Portanto, o sistema de ensino veio para ficar e ele vai ser o livro didático do futuro. Você trabalha com qual marca de sistema de ensino? Qual marca que você sempre... Sistema de ensino, o nome que vocês usam? O nome é Farias Brito. Farias Brito. E um detalhe, quando nós acertamos o acordo com a Moderna, que é a melhor editora nacional, a Moderna queria que na capa do livro constasse apenas Farias Brito, tendo em vista o valor da marca que o povo constatou agora nessa pesquisa. Sim. Que você falou. E eu exigi que também aparecesse a marca Editora Moderna. Mas para eles bastava Farias Brito. E eles não são daqui, são de São Paulo. Tá. Voltando, portanto, a falar da pesquisa, a gente está falando do Farias Brito conseguindo um maior percentual, o maior número absoluto, 12%, e vocês tiveram um número maior na classe AB, vocês tiveram 18%, quer dizer, eu estou falando de... E a classe que a gente trabalha, a grande maioria dos alunos é AB. Tá, eu estou falando, portanto, de um recall muito alto. As pessoas associam vocês à educação. A pergunta é, qual o primeiro colégio que vem à cabeça? Então, 12%. No geral, 18% na AB. Como é que você lida com esse público, Thales, que é seu cliente e que paga por um serviço que, pela Constituição, tinha que ter de qualidade? Você se compara aos operadores de plano de saúde, que fazem saúde suplementar? Quando você diz comparam... Quando o cliente paga o colégio, paga o plano de saúde, ele pensa, eu poderia ter e deveria ter educação grátis do Estado e saúde grátis, mas eu tenho que pagar por esse serviço. Como lidar com esse público sem que ele olhe para você como um vilão? Realmente a sua pergunta é muito inteligente,
porque eu defendo, apesar de participar de uma empresa que tem várias escolas, eu defendo que a escola deveria ser pública e gratuita. E defendo que ela poderia ser perfeitamente uma escola particular, mas o governo pagasse, ou pagasse pelo menos uma parte, que já pagou no passado. No passado nós tínhamos a Bolsa de Estudo de vereador, a Bolsa de Estudo de deputado estadual. Anos 80 isso, né? Eu lembro. Isso, a Bolsa de deputado federal, vários tipos de bolsa. O que aconteceu? A inflação foi aumentando, as mensalidades aumentando, o pai não acompanhou o salário dele, a mensalidade, e a bolsa desapareceu. Então isso é um absurdo. Agora, a propósito de lidar com a marca, que você falou, dessa história da marca, eu fico muitas vezes surpreso, porque onde chego tem uma pessoa que estudou no Farias Brito. Afinal, são 87 anos, né? E o recorde que aconteceu foi quando eu participo de diretores que são coordenadores de um programa chamado Programa PEA, Programa de Escolas Associadas à Unesco. Tá. E nós fomos a uma viagem para conhecer a sede da Unesco em Paris. Tá. Houve um problema muito grande na minha viagem com a minha mulher. Eu voltei separado do grupo e nós ficamos 11 horas e meia no aeroporto de Paris para ir para Lisboa. E quando chegamos em Lisboa, chegamos sem malas. 2h30 da manhã. Ligou a senhora para mim, falando português, e disse, olha, eu queria pedir desculpas, porque nós é que cuidamos de todo esse aparato, de buscar você ir no aeroporto, etc., e quero pedir desculpas, embora que a culpa não é minha, a minha empresa, eu estou em Barcelona, mas eu trabalho para a Europa toda, a minha empresa cuida desse apoio, mas a culpa desse atraso é da TAP. Eu recomendo que vocês acionem a TAP, mas eu queria manifestar o prazer de trabalhar para o senhor, porque eu sou ex-aluno do Farias Brito. Estava esperando esse final. Isso aí para mim foi tirou todo o estresse. Que barato, que barato. Para concluir, qual o perfil hoje do aluno que chega para o colégio? É um colégio que lida com o público que está em plena transição, desde garoto ele já mexe com celular, com tablet, e a sala de aula tem tecnologia, mas ainda depende muito do talento do professor. Eu acho que sala de aula jamais poderá funcionar sem um professor fisicamente. E quando as pessoas vêm defender tecnologia, quando vêm defender o ensino à distância, eu digo assim, no dia que um homem conseguir mais facilmente, usando a linguagem dos jovens, quando que ele conseguir ganhar uma namorada mais facilmente à distância do que presencial, nesse dia eu poderia dizer que o professor seria melhor à distância, mas é impossível. Agora, a tecnologia é fantástica. Tem o pessoal que é bom, viu, em rede social. Avança bem. Melhor do que presencialmente. Isso é o novo mundo. Tem uma propaganda da nossa parceira Moderna, que ela diz o seguinte, caro pai, cara mãe, prezada mãe, se você vê o seu filho com o celular, não está muito tempo com o celular, não vá dar um carão nele. Ele poderá estar conversando com o Shakespeare. Sim. Né? Questão do conteúdo. E o problema é se orientar para ele usar bem. Claro, o conteúdo é que é determinante. Isso é que é o determinante. Tá, muito obrigado, foi um prazer, sempre um prazer falar com você. Parabéns, então, Farias Brito, por mais uma pesquisa que vocês obtêm um maior percentual. Muito obrigado a vocês, estamos à inteira disposição. E parabéns também a vocês pelo sucesso que vocês têm alcançado na comunicação cearense. Muito obrigado. Eu conversei com o Thales Sá Cavalcante, diretor superintendente do Farias Brito, colégio também em faculdade. O nosso programa fica por aqui. O Anuário do Ceará, na sua edição impressa, você adquire em bancas e livrarias na sede do Povo, aqui na Guanabi 2812. Você também pode acessar o Anuário do Ceará pela internet, gratuitamente, em anuariodoceará.com.br. Você também pode acompanhar o Anuário nas redes sociais, no Instagram, Anuário do Ceará, e no Twitter, Anuário do CE, ou Anuário Doce. E ainda, os nossos episódios aqui da TV e do YouTube da Fundação Demócrito Rocha, você ouve no formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau!